Oi. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Pai, muito obrigado pelo teu favor, pela tua graça nesse dia. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós recebemos o teu perdão e nós estamos aqui para poder representar isso, nos entregando nesse dia, entregando a primícia da nossa semana a Ti, Jesus. Muito obrigado mais uma vez pelo teu favor, pela tua graça. E nós sabemos, Pai, que por mais que esteja chegando no final do ano, grandes coisas o Senhor fará por nós ainda esse ano. 2024 ainda não acabou. E nós sabemos que esse ano ainda milagres acontecerão. Vida abundante nós teremos ainda esse ano. Então eu já declaro sobre a sua vida nessa noite que será ainda um final de ano, será um ano transformador. Será um ano da graça e do favor. Um ano, Pai, que as pessoas venham conseguir ver o Senhor se manifestando na vida delas. Em nome de Jesus, assim eu oro e te agradeço, Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, por gentileza. Eu quero, antes de iniciar essa ministração, quero reforçar você. O convite a estar presente, primeiramente, no aniversário da nossa igreja. Será um momento extraordinário, um momento de muita felicidade, de muita alegria, onde nós conseguiremos agradecer a Deus por mais um ano de vida da nossa igreja, mais um ano desse ministério funcionando, desse ministério em alta. Então, eu conto com a sua presença e também para o Grande Reset. O Grande Reset, eu quero trazer um pouco mais desse evento para você, porque é um evento transformador, que ele fala sobre abundância, fala sobre autoridade, fala sobre cura das emoções, cura daquilo que está te travando, porque muitas vezes aquilo que está te impedindo de alcançar o que Deus tem para a sua vida são traumas passados, são prisões que infelizmente ficaram por conta da sua história. Então esse evento ele traz como objetivo te ajudar nisso, para que você consiga viver a vida que Deus tem para você. E é o último evento nesse estilo, nessa modalidade, nesses valores também. Então, se você tem interesse em participar do Grande Reset, pode me procurar no final. Eu vou conversar com você, eu vou explicar certinho sobre os detalhes do evento. E tivemos alguns dias atrás lá na chácara onde vai acontecer. Vai ser na Estância Fonte da Vida. Tem um chalés muito legal ali para poder hospedar vocês. Já é com tudo incluso. Então, é um momento muito extraordinário. Então, se você tiver a oportunidade de participar, dia 13, 14 e 15 de dezembro, vale a pena. Porque, como eu falei, vai ser o último nesse estilo. Os próximos não serão os 3 dias, não serão uma imersão onde você fica exclusivo lá dentro, será apenas um dia e com outro estilo, então aproveitem, vale a pena. Amém? Vamos entrar agora na ministração. Eu quero falar com você hoje sobre viva com propósito e viva uma vida abundante. O texto base é João 10:10, já gostaria de ler ele com você. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa foi uma frase que Deus deixou para todos nós. Que Ele veio para que todos nós tenhamos vida. Então, se você ainda não entendeu o sentido dessa frase, quer dizer o quê? Que Jesus, quando Ele morreu na cruz, Ele morreu na cruz para que você tenha vida. Todos aqui estão vivos, glória a Deus por isso. Agora, todos aqui estão salvos, porque você já aceitou Jesus. Agora, quando Ele fala uma vida abundante, Ele fala de uma vida abundante também na terra. Então Jesus morreu para que você consiga viver uma vida abundante na terra. E hoje eu quero ministrar a respeito do que está impedindo você e eu de termos vida abundante. Porque nós estamos chegando no final de 2024. E a pergunta que eu tenho para te fazer no início dessa ministração é: tudo aquilo que você tinha proposto, você conseguiu realizar? Tudo aquilo que você tinha colocado no seu coração, conseguiu realizar? Aquilo que Deus colocou para a sua vida, você conseguiu realizar? Muitas pessoas sim, mas muitas também não. E outras não conseguiram chegar nem perto do que Deus tinha para elas para esse ano. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, o ano ainda não acabou. Deus pode fazer em 2 meses o que não aconteceu no ano todo. Eu só preciso que você entenda de uma vez por todas isso que eu vou ministrar hoje. Começando por essa primeira parte. Cristo veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. Primeiro ponto que eu gostaria de conversar com você, ele fala sobre quem eu sou. Entender a identidade dada por Deus. Esse é o primeiro passo para você começar a caminhar rumo à vida que Deus tem para você. Entender quem você é em Cristo, quem Deus disse que você é. Qual é a identidade que Deus deu para você? Então eu te pergunto,
quem Deus disse que você é? Você sabe? Você tem plena certeza de quem você é? Se você for analisar a história de Jesus, antes mesmo dele iniciar seu ministério, ele sabia que ele era filho de Deus. Então, se você for pegar a história de Jesus, lá no início, quando o anjo apareceu para Maria, ele entregou a promessa para Maria: Maria, você vai ser mãe do Filho de Deus. Então no seu ventre vai nascer o Cristo. A partir do momento que aquela criança nasceu, Maria começou a falar para ela: ó, você é filho de Deus. Você nasceu com um propósito, com uma missão. Então Jesus cresceu sabendo que ele era filho de Deus, ele entendendo quem ele era. Entendendo quem ele era, olha só. Olha o que aconteceu em João 8,14. Coloca ali para mim, por gentileza. Jesus respondendo: ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Olha, isso é Jesus falando dele mesmo. Então Jesus, ele tinha plena convicção da onde ele veio e para onde ele estava indo. E ele sabia disso porque ele sabia quem ele era. E olha o que ele complementa: mas vocês não sabem de onde venho e nem para onde eu vou. Ou seja, o propósito dele estava muito claro para ele. Jesus sabia quem ele era. Jesus, entendendo quem ele era, ele sabia o propósito que ele tinha. Então automaticamente Jesus, ele conseguia viver o propósito porque ele sabia quem ele era. E isso foi confirmado em Mateus 3,17. Quando Jesus foi batizado, Deus Pai declarou: este é meu Filho amado, em quem me agrado. E esse foi um momento crucial para Cristo, porque ali foi confirmado publicamente quem Jesus era. Então o primeiro ponto que eu quero que você reflita é o seguinte: você sabe realmente quem você é? Você sabe, você consegue olhar para si mesmo e falar assim: eu sou isso? Para você que confirmou e disse amém, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Quando você está em conversa com alguém, essa pessoa consegue deixar em dúvida quem você é e a sua capacidade? Se ela consegue deixar em dúvida quem você é e a sua capacidade, cuidado. Porque ninguém na terra pode deixar em dúvida quem você é e qual é a sua capacidade. Se você ainda está em dúvida sobre isso, quer dizer que você não entendeu quem você é de verdade. E como que eu digo isso? Porque por várias vezes eu estive em rodas de conversa onde as pessoas chegavam em mim e em outras pessoas e falavam assim: ô, caramba, você realmente é bom no que você faz? Aleluia. Ei, foi. Você realmente sabe quem você é? As pessoas conseguem colocar você em dúvida? Voltando para a história, quando as pessoas chegavam em mim e perguntavam: realmente você é bom no que você é? Eu acho que você é melhor nisso. Aí eu ficava em dúvida: nossa, mas eu acho que essa pessoa está certa. Eu acho que eu sou melhor nisso do que nisso que eu estou fazendo. Teve uma certa vez que eu tocava numa banda cristã, e eu tocava ali o violão, e eu peguei e fui fazer um ensaio tocando bateria. E aí uma pessoa chegou em mim e falou assim: cara, você não é baterista, esquece, deixa isso de lado. Aí ele falou assim: você é violão, esquece, bateria você não toca bem. E eu fiquei com aquilo. E eu comecei a me regredir, falei: meu Deus, eu não toco bateria, eu não posso mais tocar isso. E aquilo foi passando e eu comecei a internalizar que eu não tocava bem bateria. Só que aí em um certo momento, Deus trouxe à minha memória que eu não poderia deixar as pessoas definir quem eu sou e o que eu sou capaz. E naquele momento ele falou assim: filho, se você não está tocando bem, você precisa treinar mais. E eu comecei a treinar mais.
E treinar mais, e treinar mais, e treinar mais. Então, o que eu quero trazer para você nessa uma reflexão é: não deixe ninguém colocar em dúvida quem você é, porque a sua identidade em Cristo, ela não pode ser colocada em dúvida. Todos os dias o diabo, ele quer isso, ele quer te colocar em dúvida sobre quem você é em Cristo. Ele quer te colocar em dúvida pelos erros que você comete, ele quer te colocar em dúvida pela capacidade que você tem, ele quer te colocar em dúvida por aquilo que você fez de errado. Então, muitas vezes você comete um erro, o diabo fala para você: tá vendo? Você não é filho de Deus. Você não merece estar na igreja, você não merece ter o que você tem, você não merece ter a família que você tem. Só que quem é o diabo para poder falar quem você é? Ele não pode dizer quem você é, ele não pode colocar em dúvida quem você é. Porque se você ficar em dúvida sobre a sua identidade, automaticamente o seu propósito é deixado de lado. Então Jesus, primeiramente, ele sabia quem ele era. Ele entendendo quem ele era, o propósito dele começou a ser cumprido. Então o que eu vou te dizer? Você tem que estar ancorado em quem você é. Entendendo quem você é e a sua capacidade, você caminha o propósito, você vive com o propósito. Vou te dar um exemplo aqui muito prático. Imagine que isso aqui, é a minha identidade. Eu estou ancorado na minha identidade. E sabendo a minha identidade, eu sei qual é o meu propósito. Então, para onde eu for, eu estou ancorado na minha identidade. A identidade vai comigo. Então, se eu estiver trabalhando, ela está comigo. Se eu estiver tomando um sorvete, ela está comigo. Não importa onde esteja, a minha identidade vai estar comigo. Então, se alguém chegar em mim e falar assim, cara, você não é isso. Opa, minha identidade está aqui. Então eu não abro mão dela, ela está comigo. Quando eu sei, ela está comigo, eu não abro mão. Mas o detalhe é que muitos cristãos não sabem quem eles são realmente. Então eles acham que eles são aquilo. Mas quando alguém vem e coloca eles em dúvida, eles falam assim: eu acho que é verdade. Vocês já vão entender um pouquinho mais do que é identidade. Só para você ter uma noção, a nossa identidade então define o nosso propósito. Então, como filhos de Deus, somos chamados para viver em ousadia. Olha o exemplo de Moisés. Moisés foi chamado no deserto. Quando ele decidiu servir, ele foi chamado com o propósito de libertar o povo. Mas primeiramente ele tinha que entender que ele era o libertador. Deus me colocou como libertador. A minha identidade, eu sou o quê? Eu sou um filho de Deus enviado para libertar o povo. Então esse é o propósito dele. Então ele trabalhava todos os dias pensando: como que eu vou libertar o povo? Como que eu vou libertar o povo? Então quando você entende quem você é, seus passos se tornam intencionais e o seu propósito fica claro. Quando você sabe quem você é, você se torna intencional em tudo que faz, porque o seu propósito fica extremamente claro. Então você acorda sabendo que você vai cumprir o propósito. Então você é intencional em tudo que faz. Vou te dar um exemplo mais prático. Imagine que o seu propósito é evangelizar as pessoas, é pregar Jesus. Esse é o seu propósito. Então isso quer dizer que quando você acorda pela manhã, você acorda já pensando: como é que eu vou evangelizar pessoas hoje? Aí você vai tomar um café na padaria, a pessoa vendeu um pão para você, você vai lá e fala de Jesus para ela. Você está sendo intencional. Aí você vai cortar o cabelo, o barbeiro está lá cortando seu cabelo. Ao invés de você ficar no celular, você vai falando de Jesus para ele. Você está no supermercado, você foi muito bem atendido no caixa, você vai lá e fala de Jesus para a pessoa. Você não foi bem atendido, você fala do amor de Jesus para a pessoa. Você começa a ser intencional em tudo o que faz. Deus me levantou para poder mostrar para as pessoas o posicionamento que elas devem ter na terra. Deus me levantou para poder mostrar para as pessoas o potencial que elas têm e como que elas devem colocar isso no mundo. Então, todo lugar que eu estou falando disso. Eu estou perto de uma pessoa e eu olho para ela e falo assim: nossa, você já percebeu que você é muito boa nisso? Ela fala assim: não tinha percebido. Deixa eu só te mostrar o caminho que você deve fazer para que você comece a trazer isso à evidência. E várias pessoas já aconteceram isso. De olhar para a pessoa e falar: caramba, você tem esse potencial, faça isso, isso, isso para colocar ele para fora. A pessoa fica encantada. Então, ou seja, eu vivo o meu propósito. E eu quero trazer isso para você, para que você comece a viver intencionalmente. Só que entenda, só vive de uma forma intencional quem sabe quem é. E agora eu vou falar algo mais forte para você nesse primeiro ponto. Quando você sabe quem você é, nenhuma tentação prevalece. Quando você sabe quem você é, a sua identidade, tentação não prevalece com quem tem propósito. Então a sua identidade vai te livrar de muitas tentações. Sabe por quê? Porque imagine, você sabe quem você é. Ok, eu sou um filho de Deus, um servo de Jesus. Eu nasci com o propósito de pregar o evangelho.
Então, quando você está caminhando, a tentação aparece e fala assim, ó, faz isso. Só que a sua identidade está contigo, a sua identidade vai falar assim, não, o seu propósito não é para isso. Então você não cai na tentação. Só cai em tentação quem não sabe quem é em Cristo. Só cai em tentação quem não entendeu a sua real identidade e não entendeu o seu propósito. E eu não estou falando isso somente para coisas evidentemente ruins. Eu estou falando isso também para tentações boas. Às vezes Deus te levantou para poder fazer a diferença em Umuarama. Deus colocou dentro de você algo para poder transformar essa cidade. E aí você recebe uma proposta para poder ganhar 10 vezes mais em São Paulo. Só que quando você entende o seu propósito, isso não mexe mais com você. Quando você entendeu a sua identidade, entendeu o que Deus te levantou para fazer, isso não vai te mover. Você não é movido mais por dinheiro, você não é movido por paixões, você não é movido por mais nada. E tem uma frase que eu trago comigo todos os dias, que o homem mais perigoso da terra é o homem livre. O homem livre é aquele homem quem sabe quem ele é. O homem livre, a mulher livre é aquela mulher que sabe quem ela é. E ela se torna a pessoa mais perigosa da terra, sabe por quê? Porque ela não é presa a nada. Ela não vai ser, você não consegue comprar essa pessoa com dinheiro, você não consegue comprar essa pessoa com nada, porque ela entendeu quem ela é, ela sabe o propósito dela, ela vai cumprir o propósito dela. Se você assistiu aquele filme O Livro de Eli, ali traz bem claro uma pessoa que entendeu a identidade e entendeu o propósito. Ele caminha rumo ao propósito dele. Independente do que aconteça, das circunstâncias que aconteçam, ele continua firme no propósito. Se ele está bem ou está mal fisicamente, ele continua. Por várias vezes ele quase morre, ele continua. Por várias vezes ele é tentado, ele continua. E detalhe, além disso, ele leva uma pessoa consigo, para que essa pessoa consiga dar continuidade ao propósito dele. E qual que era o propósito dele naquele filme? Era levar a Bíblia para uma gráfica. Porque ali acabou o mundo e só tinha uma pessoa que tinha a Bíblia, e era ele. E a missão dele era levar essa Bíblia para que ela fosse feita mais cópias. E ele não foi parado de forma alguma. Então, quando você entende a sua identidade, você aciona o seu propósito. E quando você aciona o seu propósito, nada pode te parar. Tentação nenhuma te para. É aquela pessoa que ela fala assim, ó, o que você vai fazer hoje? Hoje eu vou cumprir meu propósito. Aonde? Não sei, mas eu vou cumprir. Hoje eu preciso falar de Jesus para alguém. Hoje eu preciso deixar alguém feliz. Porque às vezes Deus colocou em você o propósito de deixar as pessoas felizes. Só que lembre-se, você precisa entender quem você é. Sem entender quem você é não é possível. Mateus, mas como eu faço isso? Você faz isso conversando com o seu Criador. Conversando com aquele que te enviou. Mas vamos dar continuidade. Logo, logo você vai entender como juntar tudo isso. Segundo ponto. Conhecendo as nossas armas. Agora que você entendeu que você precisa ter a sua identidade, entendendo a sua identidade que está ancorada, você está ancorado na sua identidade, você vive o propósito todos os dias de forma intencional. Então o propósito ele tem que ser intencional. Você não entenda que o propósito é assim, você acordou e ele vai começar a acontecer. Não, você vai intencionalmente cumprindo ele, ok? Então é uma missão. Imagine que você é um soldado e você tem uma missão. A missão está clara, você precisa fazer isso. Então todos os dias você acorda fazendo isso. Segundo ponto, conhecendo as nossas armas. Então quais são as armas que Deus te deu para cumprir esse propósito? Presta atenção. Vamos colocar ali 1 Pedro 4:10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem e a multiforme graça de Deus. Olha só. Cada um conforme o dom que recebeu. Deus te deu algo, um dom, um talento, uma habilidade. Essas são as armas que Ele te deu para cumprir o propósito dele. Aí você fala assim, nossa Mateus, vamos lá. Tem as armas espirituais, que é a oração, é a fé, é a declaração. E tem as armas que Deus te deu, que está em você desde quando você nasceu, que é o seu dom. Algumas pessoas jogam muito bem futebol. Outras pessoas falam muito bem. Outras pessoas tocam alguns instrumentos. Outros vendem bem. Outros fazem bolos, fazem... Enfim, qual que é o seu talento? Essa é a arma que Deus te deu para cumprir o propósito.
E quando você entende quem você é, você está ancorado na sua identidade, você vive o seu propósito. Como que você exerce o seu propósito? Com o seu talento, com o seu dom. Se você fala bem, comece a falar de acordo com o seu propósito. Se você joga a bola bem, use o futebol para poder alcançar as pessoas de acordo com o seu propósito. Se você é uma pessoa que faz um bolo bem, coloca uma mensagenzinha lá no bolo, falando do seu propósito. Conseguiram entender? As armas que Deus te deu são os seus talentos. O detalhe é que são muitos cristãos que estão usando os talentos para poder glorificar o diabo e não glorificar Deus. Muitas pessoas fazem isso todos os dias. Elas vendem o seu talento, vendem o seu dom para o diabo, ao invés de investir em Cristo. O que eu estou falando? Mateus, eu sou um mecânico. Meu irmão, cobre o justo. Além de você cobrar o justo, coloca a mão nesse motor e declara que não vai dar mais problema para o seu cliente. Mas Mateus, se eu fizer isso, não vai ter mais rendimento. Pera aí, então você não entendeu quem você é. Quando você entende, logo eu vou chegar nisso. É para eu falar agora. Eu vou dar um exemplo que eu queria colocar no final da ministração, vou trazer agora para você. Imagine o seguinte. Imagine que a sua vida, eu vou usar o Rodrigo de referência, que ele é uma pessoa que eu consigo ter essa intimidade. Imagine, Rodrigo, que a sua vida depende de tocar uma música completa no violão. A sua vida. Só que não somente a sua, da sua família, dos seus filhos, tudo depende de tocar uma música completa no violão. E agora eu sou Deus. Aí eu chego em você e falo assim: Rodrigo, eu posso assumir o seu lugar nessa missão? Aí eu te pergunto, Rodrigo, você confiaria a mim cumprir essa missão, correndo o risco de perder toda a sua família e a sua própria vida? Você confiaria a mim, Mateus, isso? Sim. Mas por quê? Por quê, Rodrigo? Pode falar. Então a fé está em Deus. Mas por que ele fala? Agora falando fisicamente, você acha que eu sei tocar violão? Você acha que eu tocaria uma música completa? Eu, Mateus. Sim. Sabe por que ele falou isso? Porque ele me conhece. Ele me conhecendo, ele sabe que se eu pegar o violão eu vou tocar uma música. E ele colocou na minha mão a vida de toda a família dele. Imagine que eu sou o Deus agora. Então ele falou assim: eu confio a tal ponto no Mateus, que eu confio a vida da minha família de que ele vai tocar uma música inteira no violão. Agora eu quero que você entenda o mistério. Sabe por que muitas vezes você não confia em Deus? Porque você não conhece Ele. E você não conhece Ele porque, não conhecendo Ele, você não vai confiar. Sabe por que o Rodrigo confiou em mim? Porque ele sabe, ele me conhece, ele sabe que eu toco. Então ele me conhecendo, ele não tem sombra de dúvidas que eu vou tocar uma música completa. Então ele fala assim: pode ficar tranquilo, Mateus toca. Porque ele me conhece. Então sabe por que você não confia em Deus? Porque você não conhece Deus. Você não conhece Ele a ponto de você entregar a sua família, porque você fala assim: ixi, será? E se Deus não der conta? Só que o Rodrigo me conhece. E ele sabe que eu tocaria. Agora eu te pergunto, a que ponto você conhece Deus para poder confiar nele? Porque muitas vezes você fala assim: eu não vou fazer, porque eu não vou fazer isso que Deus está pedindo, porque eu não sei se Ele vai dar conta de cuidar de mim. Porque vai que eu, como mecânico, eu orando ali, as pessoas não tendo mais problema no carro, e se Deus não me manter? Essa é a questão. Agora, assim como o Rodrigo confiou, mas sabe por que ele confiou? Porque muitas e muitas vezes nós sentamos e conversamos. Porque muitas e muitas vezes ele chegou aqui no culto e eu estava tocando violão. Ele viu eu tocando 10, 15 músicas aqui no violão. Ou seja, quanto mais relacionamento ele teve comigo, mais confiança ele teve naquilo, na minha missão. Agora nós não conseguimos confiar em Deus porque nós não conhecemos Ele, a tal ponto de falar assim: olha, Deus na mecânica Ele domina, Deus nas finanças Ele domina, Deus na minha vida Ele domina. Então o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: quanto mais você conhece Deus, mais você confia nele. E quanto mais você confia nele, mais o propósito vai acontecer na sua vida. Então quando você, pegando o exemplo do mecânico, quando você como mecânico, ora para que os carros dos seus clientes não deem mais problema, Deus vai enviar mais pessoas para você. E detalhe, essa pessoa fala assim: depois que eu fui naquele mecânico, nunca mais meu carro deu problema.
Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a ir lá para poder fazer revisões. Eu vou falar para meus amigos levarem nele. E aí eu vou chocar você. Quantas pessoas existem em Umuarama? Se você pegar 120 mil pessoas dividido por total de dias que tem no ano, você teria que trabalhar bastante para poder atender todas. Se todas as pessoas que tiverem carro na cidade, que forem levarem na sua mecânica, pelo menos um por dia, você teria que ficar bastante tempo atendendo. Aí o que eu falo para você? Confie em Deus. Mas não adianta eu falar confie em Deus para você. Se eu falar que quem confia em Deus, todos vão levantar a mão. Mas agora se eu falar assim, realmente você confia em Deus, então faz o seguinte, você está disposto a entregar o quê pela confiança nele? Se ele te pedir, até que ponto do que ele pode te pedir? Se ele te pedir a sua vida, você daria? Se ele te pedir as suas finanças, você daria? Se ele te pedir o seu domingo, você daria? Se ele te pedir um hábito, um desejo, algo que você tem, se ele te pedir os seus sonhos, você daria? Agora pode parecer bem interessante e fácil de responder, mas eu quero que você reflita. Porque se você parar para pensar que toda vez que você está cedendo a uma tentação, você está deixando de entregar algo para Cristo, quer dizer que você ainda não entendeu quem Ele é e não entendeu quem você é, ainda não confia nele. Porque Deus está te pedindo uma coisa básica, Ele está te pedindo a sua vida. E quando você entrega a sua vida a Jesus, você está dizendo que você está decidido, você está disposto a viver por Ele e deixar que Ele viva em você. Quando você abre mão daquilo que Jesus fez na cruz para poder fazer as suas vontades todos os dias, você está dizendo para Ele que você não confia nele. Mas eu não quero que você traga esse peso sobre você. Eu quero que você busque o conhecimento de Jesus, busque conhecer a Deus, para que Ele comece a fazer diferença na sua vida. Então os talentos e habilidades que Deus te deu são armas para você avançar no reino. Então não é mais tempo de você ficar recuando, apanhando. É tempo de você avançar com aquilo que Deus deu para você. Avance. Mateus 25:14, por gentileza. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. Mais um. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Obrigado, até aí. O que eu quero trazer a você? Que cada um recebe o talento e a habilidade de acordo com a sua capacidade. Então, de acordo com a capacidade intelectual que você tem, de acordo com a capacidade física que você tem, tudo isso Deus entrega a você de acordo com a capacidade. E como que Deus entrega isso aos filhos? De acordo com a capacidade dos pais. E quanto mais o filho vai evoluindo, mais Deus vai dando talentos a ele. Então, alguns Deus deu 5, outros Deus deu 2. Aqui fala que realmente Deus te deu essas armas, Deus te deu essas ferramentas para você trabalhar. Você precisa usar essas ferramentas para poder cumprir o seu propósito, lembrando da sua identidade. Agora que você entendeu quem você é em Cristo, o que Deus disse de você? Eu sou filho de Deus. Ok, mas o que é ser filho de Deus? Isso que eu quero que você reflita. Agora que você entendeu que você é isso, o meu propósito é esse, as minhas habilidades são essas, pronto, agora nada mais te para. Você já não vive você já não vive mais como boi. Sabe como que é a vida de boi? Boi, ele acorda, come, dorme, faz as necessidades, fica assim o dia todo. Vira uma vida chata, uma vida monótona. Aí algumas pessoas chegam e me perguntam: Mateus, você assiste televisão? Não assisto mais TV. Mas por quê? Porque agora eu entendi meu propósito. Faz sentido assistir aquilo? Se faz sentido eu assisto, se não faz eu não assisto. Mas por que, Mateus? É um relax. O relax já não faz mais sentido. A forma do relax. As pessoas falam: mas você tem que descansar. Mas como você vai descansar? Eu te desafio a um dia, se você conseguir, descansar com o seu pastor. Você vai ver que legal. Um belo dia eu fui para a praia com ele. A gente estava na praia e ali ele ficava sentado. Eu falei: pai, você está descansando? Ele falou: tô.
Aí passou um salva-vidas, ele falou, só um minutinho, ele levantou, chegou no salva-vidas e falou assim, e aí, quantas pessoas você salvou? Ele falou, X pessoas, faz tempo. Ele falou, cara, mas eu conheço um salva-vidas que é top, eu acho que ele é até melhor que você. Ele falou, mas quem que é? Ele falou, é Jesus Cristo. E já pregou pro cara, e o salva-vidas já aceitou Jesus. Descansando. Depois ele foi numa ilha de pescador, chegou lá e veio o rapaz, pegou, trouxe os peixes, ele falou, rapaz, eu conheço um pescador top também. Já outro que aceitou Jesus. Ou seja, o propósito ele está tendo descanso. E entendendo disso, você vai começar a entender que o seu relax tem que ter propósito. Não tem porque se você pegou hoje à tarde, você deitou e dormiu. Ok, você descansou o seu físico, mas se você está acordado, o que você está assistindo? Faz parte do seu propósito? Assista, senão não assista. Ensine seus filhos a isso, por mais difícil que seja. Fale para eles, filho, faz sentido isso aqui? Para você mesmo, faz sentido o que você está vendo? Faz sentido assistir aquilo? Então até mesmo o seu descanso tem que estar dentro do propósito. Porque aí a sua vida fica mais emocionante. Aí você vai começar a ver que Deus te criou para você poder fazer a diferença na terra. Fazer a diferença. Vamos lá, continuando. Não lutamos com armas humanas, nós lutamos com a fé, com a oração e com a palavra. Cada arma ela é uma extensão da sua identidade rumo ao seu propósito. Olha só Davi e Golias. Davi usou as armas da sua experiência como pastor e confiou em Deus para poder enfrentar o gigante. Então pensa comigo, Davi, ele treinava todos os dias a fundo. Ele treinava, ele tinha habilidade de usar aquilo. E foi isso que Deus usou para poder fazer com que ele alcançasse o propósito. E aí está um detalhe. Deus ele não fica devendo nada para ninguém. Quando você cumpre o propósito, Deus te retribui. Deus realiza os seus sonhos, porque a Bíblia é muito clara quando ela diz: agrada-te do Senhor, Ele realizará o desejo do seu coração. Então se você acorda pela manhã na segunda-feira e fica desesperado para, meu Deus, como que eu vou ganhar mais dinheiro? Meu Deus, como que eu vou... Não, você está fora. Deus, como que eu cumpro o propósito? Cumprindo o propósito, o dinheiro vem. É simples, mas também não é simples. Por que não é simples? Porque é difícil você negociar com você mesmo. É difícil. Essa semana eu tive a oportunidade de orar por uma pessoa. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu senti no meu coração de ir em um lugar. Fui naquele lugar. Uma pessoa levantou e falou para mim: Mateus, você ora por mim? Agora eu quero conversar com você como pastor. Você ora por mim? Eu falei, oro. Eu falei, pelo quê? Ela falou assim: eu estou sentindo muitas dores. Eu estou com uma dor terrível na coluna. Fui diagnosticado com uma doença autoimune. Então está enfraquecendo meus ossos. Estou com muita dor. Eu peguei, eu ungi a cabeça dela, orei por ela ali. Só que no momento que eu estava orando, eu senti o coração dela fechado. Eu senti que o coração dela não estava aceitando aquilo que estava sendo orado. Aí eu parei a oração e perguntei para ela, falei assim: por que você não crê? Ela falou assim: Mateus, é difícil. Os médicos já diagnosticaram isso. Os médicos já disseram que não tem jeito. Só que por um outro lado, a minha mente fala que Deus ele pode me curar. Só que, Mateus, eu já pequei demais. Isso não é por conta do meu pecado, não é porque eu pequei e eu agora estou pagando. E naquele momento eu olhei para ela e falei assim: você entende por que às vezes você não é curada? Porque você acredita que Deus não é capaz de tocar uma música que vai salvar toda a sua casa. Ela não entendeu. Eu falei assim: mas quer dizer que você não acredita que Deus é capaz de te curar. Então você ainda não conhece o Deus que você está servindo. Te desafio a conhecer Ele. Quando você conhecer Ele, a gente ora novamente. E às vezes não vai nem precisar que eu ore por você. Você mesmo vai conseguir orar e você vai ser curado. Mas você precisa crer que o seu Deus, Ele pode curar até mesmo essa doença autoimune. E aí ela começou a chorar ali. E aquilo me veio à memória que muitas pessoas sofrem porque elas não sabem quem elas são, não entendem o propósito e sofrem a consequência de não conseguir confiar em Deus, que é um Deus que elas não conhecem. Vamos lá. Terceiro ponto. Vocês aguentam um pouquinho, essa mensagem é um pouquinho mais extensa, mas tem a intenção de te ajudar. Vencendo o medo. Agora nós entramos num ponto crucial. Medo.
Esse é um tema que posso afirmar para vocês que é o que tem impedido 90% dos cristãos de viverem uma vida abundante: o medo. Vou te fazer uma pergunta: onde o medo tem te paralisado? O medo é o oposto de vida abundante. Então, se você tem medo, não existe vida abundante. As pessoas que têm vida abundante não têm medo, independente. Para você vencer o medo, é necessário que você tenha uma fé inabalável de que Deus, aquele que te criou, Ele colocou em você uma missão e um propósito. Assim como Jesus enfrentou a cruz com coragem. Pensa comigo, vamos lá. Acredito que essa reflexão você ainda não fez. Imagina o seguinte, vou pegar alguns exemplos aqui, vou pegar o exemplo do Alair. Imagine que uma pessoa chega para o Alair e fala assim: Alair, amanhã essa cruz aqui é para você. Só que antes tem esse chicote, você vai levar várias delas, vai machucar pra caramba. Depois você vai ser pregado ali, vai ficar o dia todo ali. Nós vamos furar a sua costela. Depois possivelmente você vai morrer. Eu duvido que o Alair ficava aqui. Nem eu ficaria. Você está entendendo o que Jesus passou? Não, peraí. Você imagina Jesus receber a missão. Seguinte, você vai descer na terra, você vai crescer. Na sua melhor fase, dos 33 anos, forte, você vai morrer. Só que não vai ser morte rápida, vai ser uma morte dolorida. Você vai sofrer demais. Você vai sofrer tanto que às vezes você vai pensar em desistir, mas vai ter que ir até o final. E quando chegar no final, vai sofrer um pouco mais ainda, porque a cruz é uma das piores mortes da época. Sabe o que Jesus fez? Ele aguentou sem medo, porque ele sabia que tinha que cumprir o propósito. Mais um exemplo: Josué foi desafiado a ser forte e corajoso para poder entrar na terra prometida. Deus deu uma missão para Josué, só que ele precisaria ser forte e corajoso, não poderia ter medo. Então o que Deus está falando para você hoje nessa noite: aquilo que eu tenho para a sua vida em 2024 precisa de coragem. Ainda não chegou porque tem medo, porque você está com medo. Então o que tem te paralisado? O que tem impedido que você consiga ter uma vida conjugal melhor? Qual é o medo que você tem para poder melhorar seu casamento? Qual o medo que você tem para poder melhorar sua empresa? Qual o medo que você tem para poder melhorar o seu físico? Pensa nisso. Qual é o medo que está te impedindo de alcançar o propósito? Pense nisso. A vida abundante começa quando a fé supera o medo. A vida abundante começa quando a fé supera o medo. Enquanto o medo prevalecer, não é possível ter uma vida abundante. Às vezes o medo é você abrir mão de uma forma, de um estilo de vida e viver outro estilo de vida. Às vezes você fala assim: nossa, mas eu vou ter que abrir mão de tudo para poder ir para um outro lugar. Às vezes eu vou ter que abrir mão daquilo que eu sou acostumado, do meu jeitinho, para poder viver algo totalmente diferente. É assustador. Eu me lembro bem que quando a gente mudava de cidade, mudava de escola, era aquele medo: meu Deus, como que vai ser o primeiro dia de aula? Será que eu vou ser bem recebido? Será que eu não vou ser bem recebido? Será que as pessoas vão gostar de mim ou não vão? Isso é medo, e o medo te impede de usufruir daquilo que Deus tem para você. Muitas pessoas eu sei que têm vivido isso, mas Deus está te dizendo: você está cumprindo o propósito, é assim mesmo. Vai dar um pouquinho de medo, mas vai com medo mesmo. Enfrenta ele. Sabe como que você vence o medo? Enfrentando ele. Enfrentando o medo. Então fique com essa frase: a vida abundante começa quando a fé supera o medo, e nos movemos em direção ao nosso chamado. Último ponto: as crônicas de Deus. As crônicas de Deus é algo muito interessante, então preste muita atenção. Agora eu preciso da sua atenção. Que conexões Deus está orquestrando para você cumprir o seu propósito? Você já parou para pensar? Quais são as conexões que Deus está fazendo para que você consiga cumprir o propósito? Se você não entendeu, é mais ou menos assim. Deus, ele dá uma missão, por exemplo, para o Alair. A missão dele é cumprir isso. Só que Deus sabe que sozinho ele não vai conseguir. Então Deus fala assim: eu vou ter que unir o Alair com a Carol. E aí o que Deus fala? Peraí, o Alair está aqui, a Carol está aqui. Como que eu vou fazer para eles se encontrarem?
E então é movido a algumas situações. Inclusive vocês vão ver a história deles logo pouco na Escola da Vida. Tá terminando, tá bem legal. Onde você vê definitivamente as crônicas de Deus se movendo para que eles se encontrem. E aí quando eles se encontram, a decisão é deles. Agora eu pergunto para você, quais relacionamentos Deus está movendo até você para que cumpra o propósito na sua vida? E por vezes você está resistindo. Aqui eu dei o exemplo de um casal, mas às vezes é uma conexão entre amigos, é uma conexão de negócios. Às vezes Deus está te colocando uma pessoa na sua frente 10, 20 vezes e você não está conseguindo ver. Peça para Ele te mostrar. Mas Mateus, isso não é na Bíblia. Vamos lá para a Bíblia então. Coloca por favor. Acho que esse eu não te passei. Mas tem a história de Ruth e de Boaz. A história de Ruth é magnífica, porque ela era uma viúva. E para dar continuidade à linhagem dela, Deus conseguiu mover as crônicas para que ela se encontrasse com Boaz, um homem de Deus, para que desse continuidade àquela linhagem. Da mesma forma aconteceu com Esther e Mardoqueu. A Esther, Deus levantou Esther para ela ser a representante, a pessoa que iria salvar o povo. Só que para isso ela precisava de um mentor. Deus levantou o primo dela para poder treinar ela, para que ela chegasse naquela posição. Então por vezes Deus levanta pessoas para poder te treinar, te ajudar, para você conseguir alcançar o seu propósito. É muito engraçado porque às vezes eu chego em várias pessoas e elas falam para mim: Mateus, por algum motivo eu precisava te conhecer. Não sei qual é ainda, mas eu sei que a gente precisa caminhar junto mais um tempo. E ali a gente vai caminhando, a gente vai descobrindo o porquê. A gente vai entendendo o porquê das coisas. Tem várias pessoas aqui, tem uma pessoa aqui da igreja que eu conheci há muito tempo atrás. Ficamos um tempo sem se falar, voltamos a se conhecer. Aí eu entendi o porquê, e aí eu consegui contribuir com ele de alguma forma. E eu sei que o propósito começou a acelerar na vida dele. Isso acontece com muitas pessoas. As coisas começam a mover e começam a agitar para que as coisas aconteçam. Saulo e Ananias e outras pessoas que Deus também conseguiu mover a história para que essas pessoas conseguissem cumprir o propósito de Deus na sua vida. Então Deus já alinhou as conexões necessárias para você cumprir o propósito. Agora o que você tem que fazer? Analisar quem são as pessoas que estão próximas a você. Analise. Deus, qual que é o propósito que o Senhor tem com essa pessoa próxima de mim? Porque da mesma forma que Deus coloca pessoas, o diabo também coloca. A sua missão é estar alinhado com a sua identidade para você poder escolher quem é essas pessoas e separar elas. A fé na nossa identidade em Cristo é o primeiro passo para você poder viver o impossível. A fé. Como você faz para poder entender a sua identidade? Primeira coisa, conversando com Deus, falando com Ele. Segunda, lendo a Bíblia. E terceira, se sujeitando aos profetas, aos líderes que Deus colocou na sua vida. Deus vai falar com você através de pessoas. Tem um teste que eu fiz várias vezes de forma técnica, mas agora eu comecei a fazer de forma espiritual. Foi perguntar para algumas pessoas espirituais, falar assim: o que você vê em mim? No sentido de propósito. E eu orei e falei: Espírito Santo, toque em algumas pessoas para que elas venham confirmar isso. E fiz essa oração. Depois conversei com essas pessoas e todas falaram a mesma coisa, sem se conversarem. Eu falei: é de Deus. Então tenha esse momento para você entender qual que é a sua identidade. Entendendo a sua identidade, você consegue viver o seu propósito de forma intencional. Sabe, eu vou trazer para você isso de uma forma mais prática, para não prolongar tanto. Sabe o que é de forma intencional? É você estar no seu trabalho, você terminou o seu expediente, você está com o seu propósito em mente. O que eu preciso cumprir? Para que Deus me chamou? Você vai sair do seu trabalho diretamente para o seu propósito. Por diversas vezes, eu estava trabalhando no escritório e terminava, e eu falava assim: Deus, qual que é a minha próxima missão? E Ele falou assim: a sua missão agora é seus filhos. Então eu saía direto para ir para casa com os meus filhos. Por várias vezes Deus falou assim: agora a sua missão é falar com seu pai. Eu saía e ia falar com meu pai.
Algumas vezes ele falava assim, hoje é o dia de você cancelar a sua agenda e ficar com sua esposa. Eu fazia isso. É o propósito. O que Deus me levantou para fazer? Para ajudar no posicionamento dessas pessoas, para poder trazer a potencial delas para fora. Então é isso que eu vou fazer. Vou te dar um exemplo muito claro, muito interessante que vocês estão vendo. Quantos aqui viram os livros que o nosso pastor tem? Viram, amém? Abençoou a sua vida? Então, vou contar para você como que isso começou para a gente poder encerrar. Há muito tempo Deus colocou no coração do seu pastor escrever livros. E ele sempre me contou essa visão. Filho, o pai vê livros, escrevendo livros, esses livros alcançando o mundo todo. E tá, e eu, beleza, bênção, pai, bênção. E aquilo ficava dentro de mim, assim, livro. Ok, passou-se algum tempo, ele falou comigo de novo, eu falei, pai, vamos procurar uma gráfica, uma editora. Procuramos uma editora, o valor era muito alto, a gente não conseguia naquele momento. Aí eu fiquei pensando naquilo e tudo mais, aí eu ouvi uma frase escrita que falava assim: se você viu alguém fazendo, você também é capaz de fazer. E aí eu peguei e analisei, se alguém criou uma editora, eu também posso criar uma editora. Eu fui estudar, fui entender como funcionava, só que daí Deus colocou no meu coração, isso não é para você, não é o seu negócio. Ao mesmo tempo eu olhei para o meu irmão, olhei para o projeto, cheguei nele e falei assim: Lu, você tem uma semana para abrir uma editora. Eu falei, cara, depois eu te ajudo, abre uma editora. Aí fomos lá e conseguimos fazer e abriu essa editora. Cheguei no meu pai e falei, pai, você vai fazer assim para poder escrever o livro. Conversei com meu irmão, falei, tá, enfim, tudo se alinhou, saiu o primeiro livro. E ao mesmo tempo saiu o meu livro. Aí saiu o segundo livro, saiu o terceiro livro. E não parou, ou seja, aquilo tocou no meu coração. Só que se eu não tivesse, se eu quisesse não cumprir o propósito, não cumpriria, o livro não estaria até você. Demoraria mais para poder chegar. Iria acontecer, sim, porque quando você decide não cumprir o propósito, Deus levanta outra pessoa. Só que às vezes atrasa o processo. Eu decidi naquele momento ir fazer aquele propósito que tinha para fazer. Da mesma forma com todos os eventos, os cursos. Eu sentei do lado do meu pai e falei assim, pai, ó, isso aqui vai abençoar muitas pessoas no mundo. Vamos fazer esse curso. Montei, gravamos aquele trabalho todo, organizamos e foi feito. Porque Deus me deu uma habilidade. E essa habilidade que Ele me deu é para cumprir o propósito. Da mesma forma que eu converso com diversas pessoas aqui na igreja, inclusive já conversei com várias. Falei, você tem esse potencial, você tem que colocar para fora, você tem que fazer assim, faz. Só que você vai precisar se esforçar para poder cumprir o propósito, tem que ser intencional. Sabe o que é se esforçar? Às vezes você vai ter que tirar a mão do bolso e falar, eu vou investir. Mas sabe quando você vai fazer isso? Quando não tiver mais medo. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que foi barato fazer o livro? Não foi barato fazer o livro. A gente teve que colocar energia, colocar esforço financeiro para poder acontecer. E aconteceu. Então, o que eu vou dizer para você agora de forma técnica? Os maiores players da terra, eles não têm medo. Eles acreditam. Quando eles falam assim, eles acreditam. Eu conversei com uma pessoa essa semana e eu falei para ela assim, ó, se você fizer isso aqui, ele vai dar muito resultado porque você tem muito potencial. Ele falou assim, quanto é? Eu falei, é X reais. Ele falou, me dá tantos dias que eu vou providenciar. Eu falei, mas... Ele falou assim, mas você não quer saber a expectativa de retorno? Ele falou, Mateus, eu não estou querendo saber em retorno. Eu quero investir porque eu sei que vai dar certo. Aquilo eu falei, Jesus. Muitas vezes a gente fica assim, mas caramba, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E se não der certo? É porque você não acredita que Deus ele vai conseguir tocar a música. Ele não te abandona. Ele não te abandona. Ele não te abandona. Para fechar, eu conversei com uma pessoa também essa semana. Olha só como que Deus vai falando, né, antes de ministrar. Ela veio para a cidade numa certa situação. As coisas viraram ao contrário. E eu perguntei para ela, por que você está tão calmo? As coisas dando tão errado. Ele falou, Mateus, porque eu tenho essa formação. Ele não é cristão, mas ele é cristão, mas ele tem esse entendimento um pouco diferente. Ele falou assim, eu tenho essa formação. Eu não vou ficar sem emprego. Eu não vou ficar sem ganhar o que eu preciso. Eu falei, mas o que te dá essa certeza? Ele falou, porque eu sou essa pessoa. Eu não vou. Pronto. Aquilo me fez refletir e trazer para você essa mensagem. Não tenha medo de quem você é.
Você não vai ficar sem se manter. Deus não vai deixar você passar fome. Quando eu falo que Deus não vai deixar você passar fome, porque Ele já te deu habilidade. Quantos aqui tem 5 habilidades? 5. Acho que todos têm 5 habilidades. No mínimo. No mínimo 5 habilidades. Se você ficar desempregado hoje, o que você vai fazer amanhã? Certa vez falaram para o empresário assim, falaram para ele: se você perdesse tudo que você tinha, tudo, se você ficasse zerado, você iria passar fome? Ele falou assim: enquanto existir uma enxada e grama, eu não passo fome. A pessoa falou assim: mas você iria carpir? Ele falou assim: pode ser que na primeira semana eu iria carpir, nas outras eu ia ficar milionário. O caixa que eu preciso para levantar o meu investimento, eu ia levantar carpindo. Porque até carpir eu sei. Aquilo desbloqueou minha mente de uma forma de que é mais uma vez Deus falando para mim e para você: eu te dei talentos, eu te dei habilidades. Você não vai ficar desamparado. Você não vai ficar desamparado. Deixa esse medo para fora, porque o medo, ele traz tentações. O medo, ele faz você cair em diversos problemas. O medo te impede de alcançar o que Deus tem para você. E além de impedir você de alcançar, ele vai fazendo você perder. Então, o resumo dessa ministração é: não tenha medo. Confie. Acredite. Quer chamar o Ministério da Música, por gentileza? Entenda que Deus, Ele quer que você cumpra a missão. A vida abundante começa quando entendemos quem somos, usamos as armas que Deus nos deu e caminhamos sem medo rumo ao propósito que Ele já nos prometeu. Vou repetir. A vida abundante começa quando entendemos quem somos, usamos as armas que Deus nos deu e caminhamos sem medo para o propósito que Ele já nos planejou. Estamos em novembro. Tem novembro e tem dezembro para você vencer esse medo e alcançar ainda mais do que Deus tem para a sua vida. Para eu alcançar mais do que Deus tem para a minha vida. Quando eu ministro a vocês, eu estou ministrando a mim também. Então eu quero que você, junto comigo, entre num desafio. Eu gosto de desafios. Eu quero te desafiar. Eu quero te desafiar em menos de 60 dias. Você vencer os seus maiores medos. E sabe como que você cumpre um desafio? Tornando ele público. Então eu te desafio a você encontrar pelo menos 10 pessoas para poder entrar nesse desafio com você. E a gente vai gerar um grande movimento de vencer os medos. Entenda que não estou falando para você que fala assim: eu tenho medo de cobra, eu vou lá brincar com a cobra. Não estou falando isso. Estou dizendo para você vencer os medos internos que te impedem de ter uma vida abundante. Cobra não vai te impedir de ter uma vida abundante. Estou falando aqueles medos que te impedem. Às vezes você fala assim: eu tenho medo de falar em público. Eu tenho medo de conversar com um desconhecido. Às vezes eu tenho medo de iniciar um negócio. Eu tenho medo de fazer uma aplicação financeira. Eu tenho medo de comprar um produto diferente. Eu tenho medo de comprar um outro maquinário para minha empresa. Eu tenho medo de sei lá, pedir um aumento para o meu patrão. Eu tenho medo, enfim, o que você tem medo? O que está te pedindo? Eu te desafio, agora nesses próximos dias, vamos colocar uma data, até dia 20 de dezembro, a vencer os seus maiores medos. E você pode contar que eu vou estar nisso. E eu vou divulgar isso. Que nós vamos até o dia 20 de dezembro vencendo os medos. Quais medos? Você vai elencar, você vai fazer uma lista dos medos. Esses são os medos que estão me travando. Coloca todos numa lista. Pegue essa lista, coloque ela no local e todo dia você vai orar, agradecendo a Deus por ter vencido esses medos. E lembre-se, você não vai na sua força, você vai com Cristo. Você vai entendendo a sua identidade, entendendo o seu propósito. Você vai falar assim: Jesus, se coloque em pé, vamos fazer essa oração juntos. Deus me levantou essa noite para poder te trazer esse ânimo, para poder te colocar para a guerra. Porque esse é um ano que Deus ainda tem muita coisa para fazer. E você precisa ter essa força. Deus te deu um espírito de ousadia e não de medo. Então reage. Olha o que o Espírito Santo está mandando dizer para algumas pessoas: reage, age, força, ânimo. Você está desanimado, anima, levanta, sacode a poeira e bora. Você apanhou o ano inteiro até novembro, agora chega de apanhar, vamos reagir. Você pode ter perdido todos os rounds até agora. Olha só o que Deus está mandando dizer: você pode ter perdido todos os rounds até agora. Você estava nocauteado no chão. A contagem começou: 1, 2,
Agora é hora de você levantar. Por mais que você esteja machucado, levanta. Você só precisa de um nocaute. Você precisa só acertar um golpe para poder nocautear o seu inimigo. Vamos, levanta. Feche seus olhos por gentileza, eu vou fazer uma oração, quero que você receba. Pai, muito obrigado pela sua palavra, Jesus. Muito obrigado porque o Senhor nos deu um espírito de ousadia, um espírito de força. E eu declaro sobre cada pessoa que está aqui, Pai, cada homem, cada mulher. Eu declaro a força dos céus. Eu declaro a ousadia divina, para que essas pessoas venham romper os medos, para que essas pessoas venham romper as barreiras que estão impedindo elas de crescer, para que elas venham romper as barreiras, Pai, que estão impedindo elas de alcançarem o que o Senhor tem para a vida de cada uma delas, Senhor. E eu declaro que a partir de hoje, nenhum medo mais prevalecerá na vida dessas pessoas. Nenhum medo mais irá impedir de elas conquistarem aquilo que o Senhor tem para a vida delas. Eu declaro sobre a sua vida ousadia, declaro força, declaro ânimo, declaro vigor, declaro coragem. Declaro que vocês vão ter coragem para poder falar. Declaro que você vai ter coragem para poder negociar. Vocês vão ter coragem para cobrar o preço que vocês desejam cobrar. Porque você tem valor. Você tem valor. Não é as outras pessoas que dizem quem vocês são, mas sim Deus diz quem você é. E você tem um valor especial. E eu declaro sobre a sua vida isso. Eu declaro sobre a sua vida essa abundância. Eu declaro que 2024 ainda vai ser um ano transformador, um ano de resultados extraordinários, um ano do favor do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Aplauda Jesus.